dia para todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Débora Santos e eu sou aqui gerente de Customer Success da Nexo CS. E eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho das principais diferenciais, né, dos principais diferenciais, recursos e vantagens do Nexo EHS, que é a nossa versão 8 do Nexo, tá? Para começar esse evento, eu queria fazer alguns combinados com vocês, tá? Durante o evento, se eventualmente alguém tiver algum tipo de pergunta, dúvida, né, e quiser colocando, pode colocar no QIA, né? O nosso time está a postos aqui, a equipe de CS está toda mobilizada para poder já responder, e dependendo do que for, a gente já deixa a pergunta para o final, se for um pouco mais complexa, para poder fechar. A gente deixou um espaço para perguntas aqui, tudo bem? Bom, eu vou estar apresentando aqui um pouco dos diferenciais, das vantagens. É importante que entre hoje, acho que amanhã no máximo, o time de marketing vai liberar para vocês uma pesquisa de satisfação. Eu vou pedir encarecidamente que vocês respondam essa pesquisa. Isso acaba sendo muito importante para nós, né? Porque a gente consegue fazer melhores eventos para vocês, trazerem o que vocês realmente querem saber, né? A cada evento especificamente, né? Tendo uma adesão cada vez maior. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para começar o evento, o que a gente começa trazendo? Eu começo trazendo um pouquinho sobre o Nexo EHS, né? O Nexo EHS é a versão 8 do Nexo, então muitos de vocês, né, por serem clientes, já sabem que a gente tem tratado desse assunto há algum tempo, né? O que é o Nexo, né? Qual que é o software? É um software especializado para o SESMIT de empresas, né? E o Nexo EHS, ele é uma evolução do Nexo Gestão Integrada, o Nexo NGI, né? Que alguns ainda têm, que é a versão 7 do Nexo, tá? A nossa solução é uma solução completa, tá? E nós estamos no mercado há 26 anos, né? E ao longo de todos esses anos, nós passamos por várias atualizações, por várias inovações, tanto para atender uma demanda legal, né? Seja por adequações de alterações legais, a gente teve agora as alterações de NR, teve a questão de E-Social, quanto para trazer melhores práticas tecnológicas, porque por ser uma empresa de software, a gente está sempre acompanhando a evolução tecnológica também, tá? Hoje, né, e a gente brinca que na parte de software especificamente hoje, nós temos mais de 48 módulos, né, que são diferentes, mas qual que é a principal vantagem? Eles são integrados entre si, né? Então, o que eu tenho, né, de grande vantagem é a possibilidade de fazer uma gestão unificada, que é isso que as empresas estão buscando, né? Eu brinco que hoje a gente está com 48 módulos, e especificamente hoje, porque cada dia a gente tem uma novidade, então pode ser que daqui 1, 2 eventos a gente já tenha mais módulos e mais funcionalidades para trazer para vocês. O que eu trago aqui agora, né? Alguns benefícios que são exclusivos do Nexo EHS, que é a versão 8, tá? Eu tenho muita coisa para falar, porém hoje a gente tem 1 hora de evento, então eu separei alguns recursos principais para mostrar para vocês, e aí, né, conforme for liberado a pesquisa de satisfação, vocês podem preencher e, se for o caso, indiquem o que vocês querem que eu traga para vocês de novidade, que nos próximos eventos a gente traz e demonstra assim como será feito hoje, tá? Quando a gente fala de novos recursos do Nexo EHS, o primeiro tópico que eu estou trazendo para vocês, são recursos que todo mundo que estiver na versão 8 terá, independente do módulo que o cliente tenha, né? Então, a gente tem estrutura responsiva, a gente tem a personalização de relatório do sistema, né, que é feito diretamente pelo usuário. Eu consigo gerar os meus arquivos no formato de PDF, Excel, Word e HTML, né? Esse RTF é como se fosse um Word. Eu tenho a alteração de alguns padrões de tela pelo próprio usuário, então, para quem já está acostumado comigo, sabe que eu adoro essa funcionalidade. Alguns clientes que eu atendo diretamente, a gente já fez alguns cases, né, e colocamos isso na prática. Eu tenho os dashboards que estão dentro do sistema e eu vou mostrar um pouquinho para vocês e contar para vocês como está isso aqui dentro do Nexo.
Eu tenho a questão da importação em tela, né? Eu consigo fazer aquelas cargas que a gente hoje precisa da equipe de consultoria, de uma equipe técnica, o próprio usuário tem a liberdade de fazer essas cargas iniciais sem estar tendo a necessidade de acionar a consultoria da Nexo, né? Ele ganha uma maior liberdade. E eu tenho as montagens de programas, né? Que é realmente fechar os meus programas de saúde e segurança do trabalho, unificando os relatórios. Então, eu não tenho mais a necessidade de gerar vários relatórios e juntar isso no papel. Eu já unifico isso no próprio sistema e coloco o que compõe o meu relatório dentro do programa. Isso é um recurso bem legal também, exclusivo da versão 8, tá? Além dos recursos, né, que entrou dentro do software a nível de usuário, eu tenho alguns novos módulos, só que são módulos que só estão na versão 8, tá? Até por uma questão de tecnologia. Então, quando eu falo desses novos módulos, eu tenho a assinatura digital, né, que é o padrão ICP Brasil, que é a que tem validade jurídica. Então, na versão 8, né, quem está na Nexo EHS, versão 8, consegue assinar de forma digitalmente, desde que tenha, né, o certificado no padrão ICP Brasil, né, e isso tem validade jurídica e validade legal. Eu tenho o GED, né, que é a guarda eletrônica de documentos, só que no Nexo, qual que é a grande diferença? Esse meu GED, ele tem uma tecnologia de ECM, a gente já chama de GED por ser mais fácil, né, para o cliente que está acostumado a ver no mercado GED, mas a gente não trabalha com pastas avulsas, né? São processos dentro do sistema que são assinados digitalmente ou não, dependendo do caso, e são armazenados no GED. Então, eu não tenho só a informação digitalizada, eu tenho a informação dentro do sistema. Qual que é o meu ganho com isso? Eu tenho dashboards e, ao mesmo tempo, eu tenho a documentação para ver eventuais fiscalizações, tá? Então, eu não perco o meu processo e ainda tenho o processo de documento assinado e digitalizado. Eu tenho um módulo novo, né, que é de oftalmologia, que é um módulo para os oftalmos realmente fazer toda a parte de exame oftalmológico, ele é bem específico, tem acuidade visual, tem mapeamento de retina, tem algumas coisas que são bem específicas que o próprio profissional oftalmo ele vai entender. Eu tenho um módulo de fisioterapia, né? Então, empresas que têm fisioterapeuta dentro do seu SESMIT, né, que faz parte dentro do escopo, pode utilizar esse módulo para poder fazer todo o registro do atendimento da fisioterapeuta, né, dos procedimentos que são realizados. Então, a gente tem isso dentro do sistema. A gente tem a possibilidade de fazer a prescrição digital do MEMED, isso a gente teve até um evento, se eu não me engano, foi em junho, nós falamos um pouquinho dessa prescrição digital do MEMED, então, para quem não assistiu, convido vocês a ir lá no YouTube, acompanhar esse vídeo, que é muito legal, a gente tem algumas demonstrações falando um pouquinho de como né, fazer a prescrição médica, como que manda isso pelo celular do funcionário, isso tem também uma validade para que ele possa comprar a medicação sem ter a necessidade de ter o papel, então isso é muito bacana também. E nós temos o módulo de inspeções, não conformidade e planos de ação. São módulos que até se complementam, tá? A gente consegue fazer a inspeção, essa inspeção pode ser feita via mobile, né, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, e nós também fizemos no evento, nós demonstramos isso, né, que foi até o mesmo evento, tanto falando um pouquinho de MEMED, quanto da integração com o MEMED, né, da prescrição digital, quanto falamos também do processo do Nexo Mobile, tá? Então, é muito legal. Então, dentro de inspeções, vocês conseguem criar quantas inspeções forem necessárias dentro da empresa de vocês. Caso eu identifique alguma não conformidade, eu consigo especificamente, né, criar uma não conformidade, atribuir essa não conformidade, eu posso atrelar uma norma, seja uma norma interna, seja uma norma regulamentadora, seja uma legislação específica, isso é tudo por parametrização. E uma vez que eu tenho uma não conformidade, eu tenho a necessidade de ter um plano de ação, né? Então, com esse plano de ação, a gente consegue também complementar, né, a parte de inspeção. Então, eu tenho um processo muito fechado dentro do plano de ação também como um módulo novo, né? Eu consigo atribuir responsável, solicitar postergação e ter todo o histórico, inclusive, dessas postergações que forem necessárias.
A gente está aqui com um módulo que ainda está em homologação, que é um módulo de contratos, né, mais para prestador de serviço, para que o prestador de serviço possa ter esse processo, né, de gestão financeira mesmo, dos exames, dos produtos que são vendidos, né, e fazer a gestão também dentro do Nexo, atribuindo ao processo. Isso ainda está em homologação, ainda não está efetivamente fechado, tá? Mas eu já coloco aqui para vocês também saberem que já está em construção. E eu tenho módulos que já existiam no Nexo Gestão Integrada, Nexo V7, porém eles vieram para V8 repaginados, né? Sendo processos otimizados, trazendo novos recursos. Então, eu trago aqui 4 pontos que eu entendo que são pontos importantes, né? Que eu listei algumas das funcionalidades, que é a agenda, né? Eu consigo definir a agenda, né? Os dias que o médico atende, colocar o horário que ele atende para deixar isso já organizado na agenda. A vacinação, a gente consegue ter o termo de recusa, que é uma coisa que a gente não tinha. O treinamento, a gente consegue criar um programa de formação, de treinamentos dentro do Nexo, né? E a CIPA eletrônica, a gente consegue fazer todo o processo de votação de CIPA, de ata. Então, é um processo bem completo de CIPA também, que eu acho que vale a pena a gente fazer um evento mais para frente para poder falar sobre isso. Bom, no 4º ponto, eu trago o Nexo Mobile. Qual que é o grande diferencial do Nexo Mobile hoje, né? Ele é integrado com o Nexo IHS, ou seja, toda a minha entrada de dados que for advindo do Nexo Mobile, ele vai ser carregado para a aplicação, para o Nexo IHS, tá? Então, esse é o grande diferencial. Hoje, o que eu tenho liberado dentro do Nexo Mobile? A inspeção, né, que pode ser feita, que foi o que eu comentei. Então, a inspeção pode ser feita pelo mobile a campo, e eu tenho isso na modalidade offline. Então, se eu estiver num campo onde eu não tenha acesso à internet, eu tenho uma dificuldade de acesso, a informação vai ficar guardada no celular, e assim que ele retomar para uma área que não tenha mais dificuldade de internet, ele consegue automaticamente trazer, né, essa informação para o sistema. O próprio sistema carrega automático. Eu tenho a possibilidade de lançar e cadastrar os absenteísmos de forma pulverizada. Então, eu consigo ter, né, o meu funcionário lançando o seu atestado onde ele estiver. Eu vou receber este atestado dentro do Nexo para que eu possa aprovar e recusar e automaticamente, né, eu ter este retorno para o meu funcionário também no mobile. Então, a gente evita de ter alguma comunicação fora do Nexo, porque a comunicação do próprio atestado começa dentro do sistema, tá? Nós temos a possibilidade de criar diversos questionários, né, diferentes, e aí agrupar por questionário de saúde, questionário de segurança, questionário de RH, e conforme a necessidade da empresa, tá? Isso é parametrização, né? Então, as nossas possibilidades de parametrização é muito grande a nível de questionário, e esse questionário também eu posso liberar para o meu funcionário preencher, por exemplo, para poder acompanhar a vacinação dele, a questão de Covid, ou outros assuntos que eu precise acompanhar e eu preciso escalar essa comunicação com o meu funcionário. Eu tenho a questão do EPI, né? Então, com o Nexo Mobile já está disponível a entrega, né, dos EPIs através do Nexo Mobile. Essa funcionalidade também é offline, então se eu tiver que fazer uma entrega num posto onde seja ruim o sinal, eu também consigo fazer a entrega e quando eu volto para o meu posto, automaticamente ele carrega isso para o sistema também, tá? E o aviso de ocorrência. O aviso de ocorrência é a grande novidade, né? Ela ainda está em homologação, mas deve sair nos próximos dias, onde eu consigo registrar qualquer tipo, né? Eu posso colocar as pessoas para avisarem algum tipo de situação que ela possa enxergar. Pode ser uma situação de ocorrência, pode ser uma situação que gere uma CAT, ou pode ser só alguma coisa que foi um quase acidente. E aí a segurança, tendo essa informação, ela consegue tratar o assunto e direcionar se vai abrir uma CAT ou não. Bom, agora, o que eu separei para vocês? Eu separei para vocês um pouquinho dos recursos, né, do software que todos terão, independente
do módulo que a pessoa tiver, tá? Eu acho importante a gente não ligar isso a módulo. Versão 8 tem esses recursos que eu vou mostrar para vocês. Como são recursos processados, eu fiz alguns vídeos e durante os vídeos eu vou parando para que a gente possa, né, discutir um pouquinho e eu possa exemplificar para vocês, tá? Bom, falando um pouquinho, para começar, antes de entrar no vídeo, eu vou falar um pouquinho da estrutura responsiva, né? Que foi o primeiro item tecnológico que eu comentei. A estrutura responsiva é um dos grandes ganhos que a gente tem da versão 8. Por quê? Porque eu consigo acessar tanto do meu computador quanto de um tablet, né? É que eu não tinha nenhuma imagem de um tablet para pôr aqui, então ficou só o computador, quanto de um celular. Então, essa imagem, as duas imagens, uma eu fiz direto do meu computador e a outra eu fiz do meu celular. Observem que a tela é a mesma. Eu estou falando da tela de observação comportamental, aqui também eu estou falando de observação comportamental, só que as informações, elas se ajustaram para o tamanho da minha tela, tá? Então, a grande vantagem é que dependendo do que a empresa precisar, necessitar acessar, ela consegue acessar até mesmo do celular, se for necessário, tá? Uma outra vantagem é que ela é compatível, né, com os browsers de mercado, né? Então, aqui a gente coloca o Chrome, o Firefox e o Edge. Então, quem já está, né, utilizando o Edge para trabalhar, consegue, mas se precisar usar o Chrome, pode usar também, que funciona normalmente. Todos os recursos, eles são aplicáveis, independente do browser que estiver sendo utilizado. Bom, primeiro item, né, que eu vou demonstrar o vídeo aqui para vocês, é um dos itens que eu mais gosto dentro da versão 8, e quem está acostumado a trabalhar comigo, né, que eu atendo diretamente, sabe que eu já coloquei isso em alguns momentos, né? Que eu vou falar um pouquinho das alterações de alguns padrões de tela pelo próprio usuário. Ou seja, eu sou uma usuária do Nexo, eu tenho acesso a alterar padrão de tela, eu posso melhorar o meu processo, né? Eu posso ter um processo mais fluido a partir do momento que eu sei utilizar o ViewModel, tá? Então, iniciando aqui o nosso vídeo, o que eu trago para vocês? Defina o que será exibido em tabelas, né? Então, indo para a tabela, o que é tabela? Né? A primeira coisa, vamos entrar no conceito do que é tabela na versão 8. É tudo o que a gente chama, né? Algumas pessoas antigamente chamam de grid, né? Então, nesse passo aqui de atendimento ambulatorial, que é o exemplo que eu peguei, é essa tabelinha, né? Essa tabela é a original, né, que estava dentro do sistema quando eu fui fazer o vídeo, né? Então, o que ela traz? Ela traz o número de atendimento, ela traz a clínica, ela traz o turno, né? Quem foi que atendeu, a data do atendimento, quando eu clico nesses 3 pontinhos que vem aqui na lateral direita, e se está cancelado ou não. Pensando no meu processo, o que é que eu entendo, né? Eu abri a tela, cliquei no editar, eu vejo que tem mais informações, eu tenho observação. Então, imagina o médico, toda vez que ele quiser ver um atendimento, ele clicar no editar, automaticamente ele tem que ler, voltar, salvar e fechar. Então, o processo acaba não fluindo, né? Ele acaba demorando, mas a informação está lá. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Através do ViewModel Dinâmica, eu posso definir o que vai aparecer na minha tela e o que não vai aparecer. Até o que eu não quero que não apareça, eu também posso fazer, né, que isso não seja exibido na minha tabela. Não significa que isso vai sumir do sistema. Então, eu vou buscar o meu identificador. Quando eu busco o meu identificador, ele vai aparecer os campos, né? E aí, para cada campo que eu quero, eu vou buscar na minha propriedade, né? O que eu vou fazer? Então, o turno eu tirei, a clínica eu tirei, e aí eu vou carregar o meu observação, né? Que é um dos pontos que me interessa. O número de atendimento também eu tirei, porque é algo que na minha rotina não é relevante. Eu saber se ele é o número 1, ou 10, ou 50 do atendimento, tá? Claro que a definição do que é relevante ou não vai para cada cliente, vai para cada empresa. Pronto, salvei. Na hora que eu salvo, observem que eu vou voltar para a tela sem ter a necessidade nenhuma de sair do sistema. E quando eu volto, ele já vai carregar informação diferente. Eu não tenho mais o turno, eu não tenho mais a clínica e eu não tenho mais o número de atendimento. Então, essa era a minha tela original.
né? Eu fiz um print para mostrar para vocês. Essa era a tela original. Depois que eu fiz a adequação, ela ficou dessa forma. Então, imagina o médico, ele não precisa mais editar para saber que no dia 4/5 teve um atendimento de enfermagem, foi feito por mim, e qual que foi a observação que eu coloquei? As informações que eu, para esse evento, achei relevante, eu já trouxe para a tabela, né? E o cancelado eu mantive. Por quê? Porque se tiver algum registro cancelado que eu tiver que desconsiderar, ele já vai exibir na tela, eu já vou saber se eu tenho que desconsiderar aquela informação ou não, tá? Então, é uma forma de eu dar fluidez para o meu atendimento. Alguns clientes que já estão na V8 e que já fizeram esse passo comigo sabem o quanto flui, né? Era muito comum, às vezes, em algumas reuniões que eu fazia, o cliente falava, porque demora muito atendimento, eu tenho que clicar no editar para ver quem que atendeu ou para ver o que está escrito na observação. Não precisa mais, tá? Então, essa é a primeira vantagem do View Model que eu trago para vocês. O segundo ponto é o bloquear campos que não devem ser alterados. E aí eu trago para vocês aqui um caso para a gente imaginar, né? E aí é um caso muito voltado para a área de saúde de novo, né? Imaginem que cada um que faça um procedimento, um atendimento, registre o seu atendimento. Hoje nessa tela, o que eu trago para vocês, né? Pensarem e refletirem comigo. O profissional que atendeu, ele está aberto, né? Então, eu vou entrar e vou alterar aqui o profissional para trazer um profissional que eu quero, né? Em vez de eu já lançar e estar associado no meu profissional, eu vou fazer essa alteração. Então, trago, né? Busco aqui o meu nome, coloco, e aí vou fazer, né? Vou salvar o procedimento. Aí vocês vão perguntar para mim, Débora, mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que a minha equipe lance o processo, né, dentro da rotina. Então, eu sou a enfermeira, sou Débora, vou lá, atendi, eu fiz o atendimento, já tem que aparecer o meu nome, eu não tenho que ficar alterando o nome, ninguém tem que lançar nada por ninguém. No View Model isso é possível. Além de no profissional eu poder cadastrar e linkar o profissional do usuário, no View Model eu vou buscar o meu identificador, né, no caso de procedimentos, e vou bloquear para que esse campo não possa passar por edição. Então, nisso, eu evito que um lance pelo outro, né? Eu vou obrigar a pessoa a entrar no seu perfil e efetivamente fazer, né, esse processo de lançamento. Salvei, vou voltar de novo para a tela. E aí, quando eu volto para a tela, busco o meu funcionário, né, automaticamente, vocês já vão observar que o meu profissional, ele já não está mais habilitado para edição, né? Então, isso serve para várias telas, né? Essa tela de edição, eu sempre indico e recomendo que seja associada ao profissional, são as boas práticas de utilização do sistema, né? A gente tem restrição de acesso, existe, claro, toda uma definição de quem fez o quê, né? Um registro, mas o ideal é que a gente já trave no processo, para que as pessoas saibam que ela tem a responsabilidade de lançar aquilo que é pertinente à sua área, à sua atuação, ao seu procedimento realizado, tá? Então, ó, observe que eu tento alterar, eu dou a busca, ele não deixa salvar, tá? Então, isso é um ponto que eu gosto muito. E aí a gente entra no terceiro ponto que eu trago também do View Model, que são os campos obrigatórios, né? Os campos obrigatórios, eles acabam trazendo uma linha de processo muito boa. Por quê? Porque a partir do momento que eu não posso salvar sem ter aquela informação obrigatória, eu vou deixar o meu processo com mais informações, eu vou ter dashboards melhores. Por quê? Porque eu vou dizer que não vai poder salvar um tipo de pedido de exame sem a informação A, B ou C, né? O que é campo obrigatório na versão 8? Né? Então, olhando aqui para essa tela, e agora eu entro numa outra tela que é de pedido de exames, eu entro na tela, eu vejo os itens que estão em vermelho, né? Então, tudo que está em vermelho está sinalizado para mim que é obrigatório. Hoje eu tenho o tipo de exame e a validade do pedido não sendo obrigatório, ou seja, eu posso gerar um exame, um pedido de exame do jeito que está, sem obrigar a colocar o pedido. E eu não quero mais que isso aconteça, eu quero saber a origem desse pedido. Se é um periódico, se é um admissional,
Porque eu quero ter depois construção de dashboards, indicadores, eu quero monitorar a minha equipe, saber o que está sendo feito, e se está sendo feito alguma coisa que não está, de repente, dentro da recomendação. Então, eu vou entrar de novo no ViewModel, vou buscar, né, o meu identificador, a gente tem vários, né, então para toda a tela existe um identificador diferente, e eu peguei propositalmente telas diferentes para vocês verem que o recurso funciona em várias telas. Eu selecionei aqui o tipo de exame, vou obrigar, e vou selecionar agora, né, a validade em pedido de dias, né, que é o que eu tinha definido, que para mim seria obrigatório. Vou salvar, vou voltar para a tela, e vou buscar o meu funcionário de novo, né, que é o funcionário que eu estou trabalhando aqui, o Bruno Pereira, para que a gente avalie como é que a tela ficou. Na hora que eu coloco novo, observem que o tipo de exame que estava sem a sinalização em vermelha como obrigatório, ele passa a ser obrigatório, assim como a validade de exames no Nexo. Então, eu não vou conseguir fechar o meu fluxo, eu não vou conseguir salvar se eu não tiver essa informação. Então, isso ajuda muito nas definições de processo que as empresas, né, venham a ter. E aqui eu tenho agora o próximo item. Oculte campos que não serão mais necessários no seu processo. Então, assim, a gente está há 26 anos no mercado. Nesses 26 anos, o Nexo tem vários clientes, né? Então, existem campos que para um determinado segmento faz relevância e para outros não fazem relevância, né? E como é um software de mercado, o que a gente consegue com o ViewModel? Trazer isso para a minha realidade, né? Então, eu estou pegando aqui um exemplo agora na tela de resultado de exame, né? Eu estou colocando 2 itens, que é o método utilizado e o código do exame toxicológico, que eu entendo que são pontos, né, que eu posso tirar da minha tela, e vou na tela do ViewModel. Então, eu vou buscar, né, a tela do resultado de exame. Então, ele vai trazer a lista, né? Observem que a gente tem muita coisa para colocar na lista. Vou trazer um método, vou tirar ele de visível e vou trazer a informação do código toxicológico do e-social e também vou tirar do visível. O que é importante? Eu não estou mexendo no sistema, eu não estou alterando o código-fonte, mas eu estou mexendo dentro da aplicação, porque para o meu processo isso não faz sentido. Então, eu estou tirando isso da minha tela. Isso a nível de tabela, a nível de código-fonte, tudo continua existindo, tá? Então, eu vou voltar para a tela, e aí vocês vão observar que a informação de método e a informação de exame toxicológico, eles não vão estar mais na tela. Ou seja, a minha tela ficou mais limpa. Ela ficou com as informações que para minha empresa é relevante, tá? Eu poderia tirar o ordem, eu poderia tirar o laboratório S? Poderia. Claro que a gente tem que avaliar pontos que vai avaliar para o social, a necessidade de processo de vocês, mas a demonstração aqui é que vocês podem ter uma tela mais fluida e com campos, né, deixar esses campos que não são utilizados sem realmente trazer essa informação à toa ou atrapalhando o usuário, né, porque para vocês aquela informação não é relevante, tá? Agora, da parte de ViewModel, a gente tem um outro ponto que é a descrição dos campos. Existem alguns campos do Nexo que às vezes a gente fica um pouco na dúvida, o que pode ser, o que não pode ser e como que eu vou preencher, né? Então, aqui eu peguei uma tela onde a gente vai falar do CID positivo, né? Então, assim, o que é o CID positivo? Então, eu posso definir, né, o que é o CID positivo e colocar essa definição da minha empresa, né, para que as pessoas possam entender como que funciona isso. Então, eu vou lá na tela de doença do funcionário, observem que aqui eu tenho o CID, eu tenho a data da doença e eu tenho essa marcação do flagzinho do CID positivo, né? O que eu quero fazer? Eu quero dizer para todo mundo que esse CID positivo é quando eu tenho NETEP, ou seja, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, né? Eu quero deixar isso mais claro para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, eu vou lá na tela de doenças do funcionário, né? Eu vou buscar no meu ViewModel.
E aí, quando eu busco, né, ele vem com todas as telas, tudo que tem no sistema, então vocês vão poder enxergar até outras coisas que eventualmente vocês precisem ajustar. Aí eu vou trazer a informação CID positivo, né? Vou clicar nela, e quando eu clicar nela, automaticamente eu tenho aquele campo de descrição, né? Que eu posso escrever. Então, aqui eu escrevi assim, quando tem NETEP. Vamos imaginar que fosse um campo de observação. Eu poderia descrever o que exatamente, né, seria, colocar na observação isso, isso, isso. Né? Então, fica um pouco mais simples. Textos curtos, mas que possam direcionar a minha equipe. Né? Informações curtas, claro. Aí eu vou voltar aqui na doença do funcionário. E aí, quando eu vou em CID positivo, ele aparece como se fosse uma tagzinha, né? O vídeo ficou um pouco claro, e aí eu fiz um print para vocês poderem enxergar. Então, só de eu clicar em cima do CID positivo, ele já aparece na tela do usuário, quando tem NETEP, né? E isso foi um texto que eu quis pôr. Se fosse outra informação, vocês poderiam pôr. Óbvio, a gente tem que lembrar que é uma tag. Tags são textos curtos, não é nenhuma descrição muito grande, porque senão não vai fazer muito sentido, tá? Bom, de View Model Dinâmica, né, que é o meu grande queridinho, esses foram os pontos que eu passei, né, eu acho que são pontos muito relevantes e que ajudam na rotina do dia a dia. Agora eu vou para o próximo tópico, que é um tópico que eu gosto muito também, que é a questão dos dashboards dentro do Nexo, né? Então, quando a gente fala de dashboard dentro do Nexo, a primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça é que ele está dentro do sistema. Eu não tenho nenhuma integração, nenhuma necessidade de apertar um botão para rodar a integração. Isso já está dentro da plataforma. Ou seja, se eu montei um dashboard de absenteísmo, tudo que for lançado de absenteísmo vai sendo atualizado no sistema praticamente em tempo real, tá? Para montar isso, né, para eu não ter essa integração, eu começo essa montagem através da minha fonte de dados. O que são fontes de dados? Fonte de dados, de uma forma mais leiga, eu não sei o nível de pessoas que estão acompanhando a gente aqui, é como se eu estivesse puxando vários Excels, né? E aí esse Excel já está pronto dentro do sistema com as informações que eu posso usar para montar as minhas diferentes visões de dashboard, tá? Essa montagem, essa organização, ela pode ser feita pelo próprio usuário se ele tiver acesso e tiver conhecimento. Então, aqui eu vou mostrar alguns, essa é a lista que hoje, né, assim, hoje, no dia que eu gravei, já estava disponível. Então, a gente tem vários, né, eu puxei aqui dashboard, e aqui eu tenho a parte de método. Então, quando a gente entra em método, né, eu tenho o obter coleção, que na teoria vem tudo, e eu tenho as segmentações. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter, né? Às vezes é uma questão de performance, então vale eu pegar um método mais definido, para que eu já tenha uma informação mais fluida e mais rápida. Porque quando eu pego tudo, eu estou pegando tudo de tudo, e às vezes a performance fica um pouco ruim, principalmente quando eu tenho um cliente que usa muito, tá? Mas eu tenho a possibilidade tanto de começar com tudo, quanto de pegar mais definidos de acordo com a minha necessidade. Eu tenho vários itens, eu cliquei o absenteísmo como exemplo, mas eu tenho outros itens também. Um outro ponto interessante que eu acho é você definir o nome que vai aparecer no seu menu, né? Então, assim, esse nome, eu peguei esse de atestado médico, né? Eu coloquei essa informação no meu nome e observem que é a mesma informação que foi para o menu do Nexo. Nesse caso aqui, quando eu monto, efetivamente eu tenho, né, que fazer um logoff e retornar para a plataforma para que ele se recomponha, né? Mas o menu ele vai sendo atualizado, né? E se vocês olharem, eu tenho vários dashboards aqui que estão disponíveis nesse meu ambiente que eu estou utilizando para poder fazer o vídeo, tá? Um outro ponto legal é a restrição de acesso. Então, nem todo mundo tem que ver tudo que está dentro do dashboard. Então, imaginem que eu sou a pessoa que cria o dashboard dentro da minha empresa, né? Então, eu faço a criação do dashboard e eu defino qual é o usuário que terá acesso a esse dashboard. Então, se eu tenho empresas que têm várias unidades,
posso ter dashboards por unidade, com o seu acesso na unidade, eu, como gestora, tendo acesso a todos os dashboards. Eu posso ter as pessoas de segurança acessando só dashboards de segurança e as pessoas de medicina tendo somente o acesso de dashboards de medicina, tá? Eu não tenho limite, falar, cada cliente pode criar 10, eu posso criar várias visões, vários dashboards de várias formas, tá? Então, isso é muito legal. Um outro ponto bem bacana é que eu consigo personalizar, né? Então, eu consigo colocar tanto o meu logo quanto o meu título para que eu tenha a informação conforme a minha necessidade. Então, aqui eu estou carregando, né? Vou puxar o logo da Nexo, estou trazendo, vou colocar absenteísmo médico Nexo CS, mas eu poderia colocar de outra forma, poderia colocar outro título. Posso centralizar, posso lateralizar ou posso deixar isso invisível. Não quero que apareça título no meu dashboard, eu deixo isso sem o título. Isso é uma opção e uma definição do usuário no momento que ele constrói o dashboard. E aqui é a primeira visão que eu mostro para vocês de uma das telas que eu mesma criei, tá? Isso eu não precisei de apoio técnico, eu fiz conforme a minha necessidade, né? Conforme o momento que eu quis naquele momento que eu fui montar, né? Especificamente. Uma vez que eu tenho meu painel, né? Que isso a gente chama de painel, eu posso fazer uma exportação. Como é que eu exporto isso? Eu posso exportar isso em PDF ou eu posso exportar isso em imagem. Em imagem eu tenho aqui nas possibilidades de PNG, GIF ou JPEG. Aí vai muito da necessidade de vocês. Ah, eu quero isso em um PDF para trazer para uma reunião, eu vou levar o PDF. Não, eu quero isso numa imagem, que eu vou pegar essa imagem e vou colar essa imagem dentro do meu PPT, por exemplo, se for o caso, tá? Uma outra característica muito legal é a personalização dos padrões de cores, né? Então, eu tenho esse gráfico que eu estou aqui, né, selecionando, ele está monocromático, ele está com uma cor só. Eu posso ligar ele de uma forma que ele fique colorido, e aí ele já trouxe uma cor padrão. E se eu não gostei da cor, ou se eu tenho uma definição de cores pela minha empresa que eu preciso seguir, eu posso vir aqui editar, né, considerando a cor que eu vou usar, confirmar, e automaticamente ele já assume a cor nova, tá? Um outro ponto é a possibilidade de eu ter diferentes visões. Então, quando a gente cria dashboard, algumas pessoas que já viram, ou eu já compartilhei alguns, eles sabem que a gente pode criar pivot table, soma, que a gente pode criar pizza, barra, eu posso colocar rosca. A realidade que eu tenho é muito grande de possibilidades de criar gráficos, porque necessariamente não é tudo que sai em barra. Às vezes eu preciso ter uma tabela, às vezes eu preciso ter alguma coisa que seja de um olhar diferente, tá? E isso é bem legal também, o usuário que define. O que é importante é que toda vez que eu altero, o gráfico se recompõe de acordo com os itens que eu já tinha definido. Então, eu fiz, não gostei, eu quero mudar para barra, para pizza, eu consigo mudar, tá? Um outro item que eu adoro, e esse eu aprendi bem recentemente, é a possibilidade de eu criar, né, até para os relatórios, mas gráficos que tenham drill down. O que é isso, né? Quando eu crio o drill down, observem que eu vou ativar isso no próprio gráfico. Eu vou selecionar um dos gráficos. Na hora que eu seleciono o gráfico, eu vou clicar aqui no drill down e vou colocar em on, e aí eu vou conseguir inserir mais de um argumento dentro do meu dashboard. Então, por exemplo, eu estou falando de atestados por ano. Então, quando eu for clicar no ano, eu não quero que venha mais a informação só do ano. Eu quero que ele me traga informação também de setor. Então, observe que eu estou colocando aqui nos meus argumentos, né? Isso aqui é a minha fonte, então é o resultado da fonte, é isso aqui. Eu vou buscar aqui na minha fonte de dados a informação do setor. Então, eu vou clicar no setor, e aí, quando eu clicar, ele já vai carregar como próximo argumento, né? Então, fazendo a busca, você consegue buscar tanto na pesquisa quanto na ordem alfabética que está aqui. Então, clicando em setor,
E aí, depois do setor, eu ainda não estou contente, eu quero que chegue numa terceira nível de informação. Então, que informação que eu vou pôr? Eu quero saber quais são as doenças daquele setor. Então, automaticamente, ele já vai me pegar em doença e eu vou buscar um nome, porque eu posso trazer tanto pelo CID, né, pelo código, ou pelo nome, se for o caso. Então, vou clicar no nome e vou trazer isso para um argumento também. Então, eu fiquei com 3 argumentos. A data, significando o ano, o setor e automaticamente, né, a doença. Eu vou clicar em cima do 2022, automaticamente, observe que já se recompôs o relatório com a outra informação do drill down. Ou seja, o que eu tenho dentro de 2022 são absenteísmos dentro destes setores, né? Então, ele já vai trazer relacionado à informação de 2022. E aí, eu vou clicar de novo em um dos setores, e aí ele me traz as doenças que eu tenho nesse setor, que neste caso é a cervicalgia. Tá? Se eu tivesse vários, ele teria várias barras com várias nomenclaturas dos nomes das doenças especificamente. Um outro ponto, né, de possibilidade que a gente tem dentro do dashboard é a possibilidade de criar regras de condições por cores e por ícones, né? Essa regra, ela pode estar associada tanto a uma expressão quanto a um valor, tá? Nesse meu exemplo que eu estou mostrando aqui, é uma tabela, né? Vocês estão olhando que é uma tabela de acompanhamento do evento do 2240, e eu tenho a expressão que eu quero do status. Então, eu estou colocando condições associadas à expressão de status. Se eu clicar no mais, eu posso inserir uma nova, né? Uma nova expressão se eu quiser. Mas eu vou pegar um que já está pronto, né? Vou retornar e vou fazer o processo para que vocês possam ver efetivamente. Então, eu peguei um deles, vou clicar no botão de editar, e isso pode ser editado também. Não gostei por cor, eu quero fazer por ícone, é o que eu vou fazer agora. Eu vou vir em editar. Observem que eu coloco aqui data, né, na informação da condição, eu coloquei. Se for elegível, ele tem que trazer em laranja, mas eu vou mudar isso para um ícone, para que vocês possam ver na prática a reconstrução disso. E aí eu coloquei a setinha para baixo em vermelho. Automaticamente, eu já consigo ter essa recomposição no meu relatório e já ver que isso já funcionou, tá? Isso aqui tudo é no própria construção e na própria manutenção ou nos ajustes do relatório que se faz para quem tiver o acesso para fazer isso. Aí eu não gostei, né? Não gostei, acho que ficou muito diferente, porque todos são coloridos, então eu quero voltar. Eu vou voltar, né? E vou botar a cor de volta. Então, eu vou aparecer e vou selecionar de novo o meu laranja para ele voltar para o laranja que estava, tá? Então, isso é muito legal, porque a gente pode criar visões, né? Principalmente quando a gente fala de tabela, traga esse formato colorido, com ícones, né, em negrito, itálico, mas que tenham a informação que vocês precisam. E aqui eu tenho as visões de ranking, né? Para fechar a parte de absenteísmo, quando a gente tem muito dado, eu acho que a grande preocupação de algumas empresas é como que eu vou ver todas as minhas doenças. Geralmente a gente trabalha no pior. Como é que eu vou ver o pior? Eu vou ranquear. Então, no próprio dashboard, eu consigo definir que eu quero ranquear as doenças e trazer os meus tops, e aí eu vou definir se vai ser top 10, top 20, eu que vou definir. O meu estava 10, eu vou mudar para 20, e vou aproveitar e vou clicar no editar para poder alterar o título do meu gráfico, que eu também consigo fazer, tá? Então, de dashboard, assim, gente, isso é um pedacinho de tudo que a gente tem ainda, né? Que eu ainda, se bobear, nem conheço, porque é muitos recursos que a gente tem já dentro da versão 8. Agora, para fechar, eu vou mostrar um pouquinho da personalização de relatórios, né? Então, quando a gente fala de personalização de relatórios, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui é um relatório de PGR que eu abri, né? Eu gerei, para que vocês pudessem enxergar esse relatório, tá? Então, esse relatório está assim, padrão do sistema. Observem que eu já tenho identificação de empresa, metodologia, o inventário, porque isso faz parte do meu programa que eu comentei no começo. Eu defini esses relatórios de forma separada e eu agrupei para montar o programa, tá? Então, eu vou entrar, né? Isso é claro que depende de acesso e conhecimento, na parte de relatórios personalizados. Eu vou buscar a capa do meu PGR e vou começar a mexer nela e falar um pouquinho dos recursos para vocês,
tá? Assim como o dashboard, os recursos são vários. Eu vou comentar alguns que são mais no nível de simples, né, para o usuário mexer. Então, observem que eu estou entrando no editor, o editor é dentro do próprio sistema, tá? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é inserindo o logo, porque na minha capa atual não tem logo, então eu quero que ela passe a ter logo. Eu não gosto dessa fonte. Eu posso mexer na fonte? Pode mexer na fonte. Então, eu trago aqui a fonte, né? Para alterar, eu seleciono o título, PGR, e altero aqui para uma outra fonte que eu achei mais interessante. Ah, mas ficou diferente as outras. Vou alterar as outras? Vou alterar as outras. Posso alterar tudo junto? Observem que eu selecionei todos os campos para que eu pudesse fazer a alteração da fonte tudo junto, né? E aí fui lá e observem o número, né? O número não, todas as fontes que eu tenho que me abrem dentro da ferramenta, tá? Então, são as fontes padrões aqui que a gente tem. E alterei a fonte, ficou muito grande. O que eu faço? Dá para ajustar o tamanho? Posso mexer no tamanho. Posso mudar para ficar um pouco mais para o lado, um pouco mais para baixo. Ou, se eu quiser, eu também posso trabalhar para poder diminuir a fonte, né? Às vezes eu troco a fonte, mas para aquele tipo de documento, eu preciso ter uma tipografia com um tamanho menor. Ela não vai poder mais ser 15, ela vai ter que ser 12, ela vai ter que ser 14, e aí eu consigo definir na hora. Então, observe que eu já alterei, né, no período de data, e já alterei agora, estou alterando no outro, né, para ficar um pouquinho maior, tá? Aqui, se eu quiser mexer, então qualquer coisa que eu selecione, né, qualquer label, né, que o pessoal costuma dizer, que eu selecione, eu consigo movimentar. Então, se eu quisesse pôr esse PGR mais para cima, pôr mais para baixo, alterar o layout dessa capa inteira, eu poderia fazer. E agora aqui eu estou mostrando para vocês a definição de cor, né? Eu consegui vir e alterar a cor do meu PGR, né? Utilizando a escala de cor, ou se eu tiver já a numeração, eu posso automaticamente também já colocar a numeração que ele já carrega. Geralmente as empresas têm, né, na identidade visual, uma definição de cor a ser utilizada, e a gente pode, né, na montagem já fazer isso. De propósito, tá, gente? Não é por padrão, eu salvei aqui, mas eu deixei nessas cores diferentes, já coloquei aqui para visualizar, que é uma prévia antes de eu olhar no relatório, e eu coloquei diferente para a gente enxergar que isso movimentou, tá? Então, isso eu fiz um pouquinho de propósito. Então, eu vou voltar agora no meu PGR, vou editar, né? Vou gerar novamente, para que vocês possam ver, né, como que ficou o meu relatório. Então, eu fiz dentro da aplicação e eu já tenho o resultado para comparar tanto lá quanto agora. Então, esse era o inicial e o outro, que ele ficou até com uma outra cor para que vocês pudessem enxergar, com o logo para que vocês pudessem enxergar a alteração, tá? Então, esse é um recurso muito bacana, ele tem várias possibilidades, né? Existe a necessidade, sim, de um treinamento, pequenas coisas para o usuário fazer mais simples. Existem, né, montar um relatório desde o começo já é um pouco mais complicado, porque precisa se aprofundar e treinar. Mas a possibilidade está aí, e se for alguém de TI, já tem até um pouco mais de facilidade com as terminologias de detail, enfim, tá? Todos os relatórios, né, da versão 8, eles podem ser gerados tanto no formato de Excel, tanto no formato do PDF, quanto no formato do Word. Então, eu estou gerando aqui, né, a informação para vocês nos formatos para que vocês possam enxergar isso sendo gerados, né? Óbvio que o Word, né, quando a gente gera, não é o mais indicado, pensando que a gente altere no Word. O correto é que a gente faça pelo sistema. Mas é interessante vocês saberem que dá para gerar isso também no próprio Word, se isso for necessário, tá? Bom, é muito assunto e pouco tempo, então vamos lá para eu poder fechar aqui falando um pouquinho de cloud. Então, quando a gente fala do Nexo IHS, o Nexo IHS ele está numa versão hoje cloud, né? Quando a gente fala de cloud, a gente está falando de uma infraestrutura que a Nexo oferece para os clientes, né? Essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura robusta, ela tem um recurso com alta disponibilidade, né? E o nosso data center, né, é um data center padrão, é um data center internacional,
tem diversas certificações, né? E aqui eu cito o exemplo do 27001 e o ISO 9001, tá? Então, nessa parte vocês podem ficar seguros. Da parte de homologação e produção, isso continua, tá? Então, cada cliente tem o seu ambiente de homologação e tem o seu ambiente de produção. Quem já trabalha comigo, né, já sabe que eu estou acostumada sempre a falar, comecem por homologação, testem, e depois a gente faz isso em produção, principalmente quando a gente quer mexer com algum tipo de relatório, com algum tipo de tela, para a gente poder enxergar como que isso vai ficar. O que eu ganho, né, quando eu venho para o cloud? Eu tenho redução de custos do cliente com a parte de infra, né? Por quê? Porque o que a empresa hoje, que é um premise, tem que gastar com infra, com espaço para poder armazenar todos os dados, ter toda essa parte, ela não vai precisar, porque isso já, a Nexus já oferta para o cliente que já é cloud, né? A gente tem rotina de backup com segurança, então, né, tem uma rotina, uma periodicidade para que tenha um backup dessas informações, tá? A gente tem um suporte mais ágil, por quê? Porque as atualizações são automáticas, a minha própria área de infra faz as atualizações de KB, de melhorias, de e-social que entrou campo, de módulo de ajuste de PGR, isso já vai entrando automaticamente. E o cliente está sempre com a versão atualizada. Quando o cliente está com a versão atualizada, a gente entende que a chance de a gente ter erro é menor, tá? Ele não tem, né? Uma vez que quem aplica os pacotes somos nós, o cliente não tem que se preocupar e ter que fazer aplicação em ambiente de homologação, aplicação que há dentro dos clientes on-premise, como em alguns casos acontece. E a gente tem toda a parte de monitoramento. Então, a gente tem monitoramento de banco de dados, tem monitoramento 24/7 de performance e disponibilidade de serviços, né? Então, para saber se está tudo funcionando, se a performance está ruim, então tem todo um processo disso. A gente tem um monitoramento ativo das integrações, então, cliente que tem integração, a gente consegue acompanhar se a integração está funcionando ou se não está. E a gente tem o monitoramento da mensageria também de forma proativa, tá? Por fim, o que a gente também traz de novidade? O acesso à plataforma EAD, tá? A gente está com uma cara nova, para quem já acessou o EAD, já viu que a gente já deu uma mudança de layout, ainda vai ter mais novidades que a gente está trabalhando internamente para poder passar para vocês, tá? Bom, como a gente está finalizando o tempo, o que eu vou pedir? Vou levantar se tem algumas perguntas, né, para a gente poder responder, e vou pedir para o Vitor passar um vídeo só para eu poder tomar uma água, levantar quais são as perguntas que a gente tem, e aí eu já volto com vocês para responder as perguntas e fechar o evento. Tudo bem? Vitor, pode passar o vídeo. Nexo CS. Anexo CS.
Bom, pessoal, voltei. Tomei uma água, porque eu falei muita coisa, né? Então, vamos lá agora para a gente poder responder as perguntas que tiveram, né, durante a minha explanação. Foi como eu comentei no início, é muito assunto. É bom que a gente tem bastante coisa nova para mostrar, mas o tempo acaba sendo curto e para não ficar cansativo, a gente acabou optando, né, em falar de algumas coisas nesse primeiro momento, mas nada impede de a gente replicar e refazer com mais vídeos, tá? Uma das perguntas que eu recebi aqui, deixa eu até ler aqui. Peraí que não abriu. Tá. Se já tem algum cliente utilizando a versão 8, né? Então, hoje, a gente tem os dois cenários. Clientes novos da Nexo já estão entrando na versão 8, tá? E a gente tem clientes que atualmente estão na versão do Nexo Gestão Integrada, no processo de migração já, né? Então, que já está utilizando a versão 7 com o trabalho, o projeto de migração para a versão 8. Então, isso é bem bacana também até sinalizar. Se for necessário, né, migrar para a versão 8, isso pode acontecer em paralelo e não precisa parar de usar o Nexo. Óbvio que tem o período de cutover, mas a gente consegue porque a base de dados é a mesma, tá? Então, fiquem tranquilos, isso daí a gente já tem realmente, né, cliente usando. E esses recursos que eu mostrei, quem já me acompanha, né, que eu acabo tendo contato direto, já está usando alguns recursos desses, já estou compartilhando dashboards, então a gente já está conseguindo propiciar uma usabilidade melhor para os usuários com esses recursos que eu passei, tá? Não todos, óbvio que é muita coisa, mas alguns pontos a gente já está conseguindo internalizar no próprio usuário, tá? Bom, aqui o Alex está me perguntando, o cliente que hoje tem Nexo On-Premise, se eles conseguirão atualizar para V8 utilizando sua própria estrutura? Então, Alex, o que a gente está trabalhando? Hoje a gente tem trabalhado forte, né, com a própria evolução, né? A questão da tecnologia, né? A questão do cloud. A gente brinca aqui internamente que cloud é o futuro. O que a gente pode fazer? O que eu sugiro? Eu acho que a gente tem que, né, para não entrar em mérito de clientes aqui, por ser um evento mais coletivo, eu acho que a gente tem que marcar uma reunião, discutir um pouquinho, porque vai entrar um pouco na parte técnica, se for o caso, e a gente poder conversar melhor até dos próximos passos, se for o caso, tá? Bom, Jefferson Gavão pergunta, na versão 8, o mobile já está incluso nos valores? O mobile é um licenciamento novo, tá, Jefferson? Aí a gente pode sentar também e discutir mais, né, dentro da sua realidade, né, o que você precisa para poder conversar junto com o time de CS. Tem mais alguma pergunta, Vitor, que eu pulei? Não tem não, tava falando que só no Mood. Não tem mais nenhuma pergunta não, Débora. Então, gente, o que eu vou deixar aqui para vocês é a questão dos contatos, tá? Então, se vocês tiverem maiores informações, precisarem de tirar dúvida, quiser uma apresentação mais específica para a empresa de vocês, quiserem entender melhor alguns dos recursos, né? 1 hora e a gente tem muita coisa para falar, às vezes não ficou claro, chama a gente, aqui tem o contato de todo o time de CS, né? No meu caso, da Fabiana, da Sara, do Renê, né? E também o contato do comercial, se for, né, necessário, para que vocês possam nos acionar e a gente seguir aí com umas conversas mais específicas e tirar as dúvidas de vocês, tá? Volto a pedir, eu acho que é importante, a gente vai mandar a pesquisa de satisfação, até amanhã vocês receberão. Eu peço, por favor, encarecidamente que vocês respondam, coloquem o que vocês acharam de bom, o que vocês acharam de ruim, o que vocês têm, né, de necessidade que vocês estão querendo saber mais para que a gente possa fazer eventos melhores, tá? São com as críticas, seja ela, né, ruins ou boas, que a gente faz eventos melhores a todos os momentos. E por fim, né, eu deixo aqui o contato geral da Nexo, né, com as informações. Convido todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, a gente tem um canal do YouTube, esse vídeo também será, né, disponibilizado no próprio YouTube também. E para quem não viu, eu convido a ver os eventos que a gente já fez, que está lá no YouTube, sobre o MEMED,
sobre o Nexo Mobile, enquanto a gente, né, não tem um evento ainda sobre isso, a gente já teve, né, no passado, recente, para que vocês possam saber de alguns pontos que eu já coloquei aqui, tá? Agradeço imensamente a participação de todos e me coloco à disposição no caso de qualquer dúvida ou necessidade, tá bom? Um forte abraço e bom dia e bom trabalho para todos.